Fala galera, tudo bem? Ó, trazendo aqui um vídeo de pré-jogo para o jogo de logo mais entre Bahia e Cruzeiro, né? O Bahia é o mandante do jogo, né? O jogo vai ser jogado na Arena Fonte Nova, né? Pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro precisa vencer para voltar à segunda colocação, já que o Palmeiras venceu no sábado, goleando o Internacional por 4-1, né? Então é de grande importância que o Cruzeiro vença a equipe do Bahia jogando fora de casa, né? Sabemos que é um jogo bastante difícil, que vai ser bastante competitivo, né? O Bahia, para mim, tem um dos melhores elencos do futebol brasileiro, né? Eu destaco algumas peças como o Jean Lucas, que foi recentemente convocado à seleção brasileira. Tem o Everton Ribeiro, que é ídolo aqui do Cruzeiro, que para mim joga em alto nível, tem 10, 12 anos. Tem o William José, que jogou por muito tempo na Europa, na Espanha, que é um artilheiro nato, né, um jogador que sabe fazer gol. Então o Bahia é um time bastante qualificado, comandado pelo Rogério Ceni, que para mim é um dos grandes treinadores brasileiros hoje. O Bahia é um dos postulantes às primeiras colocações do Campeonato Brasileiro, né, com certeza vai estar na Libertadores direto, pelo G4, né, sem passar pelos playoffs. E merecidamente, porque tem um elenco muito bom, como eu falei, tem uma gestão muito boa que vem do Grupo City, né, com diretores de grande excelência. Então, falando do jogo, vai ser um jogo bastante competitivo. O time do Bahia, comandado pelo Rogério Ceni, é bem positivo, bem propositivo. Ele propõe o seu estilo de jogo, não importa se é em casa ou fora, ele quer impor o seu estilo de jogo. Uma das diferenças do Rogério Ceni, em qualquer time que ele vai, ele quer ter um time que propõe o jogo, né? Foi assim no Fortaleza, onde ele fez história, foi assim no São Paulo, onde ele também foi bem, mas não fez história, não ganhou grandes títulos, né? Foi também no Flamengo, né? Se não me engano, ele ganhou o Campeonato Brasileiro assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com o time do Bahia, porque tem peças muito boas, tem um elenco muito bom ao todo, assim. Desde o goleiro até o atacante, são bastante qualificados os jogadores, né? E falando do Cruzeiro, o Cruzeiro precisa vencer. Primeiramente, precisa vencer para a gente recuperar a segunda colocação, né? Visto que o Palmeiras tem 2 jogos a menos que nós, o Flamengo, que é o líder, tem um jogo a menos. Então, se a gente quiser se manter nas primeiras colocações, a gente precisa vencer esses jogos, como contra Bahia, Mirassol, esses times que estão perto do G4, para conseguirmos nos manter nas primeiras colocações, na primeira parte. O Cruzeiro vai com 3 desfalques, né, que é o Fagner, que está lesionado desde o jogo das quartas de finais, das oitavas de finais, se não me engano, da Copa do Brasil, onde ele se lesionou contra o CRB, sem o volante Lucas Silva, que é o nosso capitão, né, um dos maiores ídolos da história recente do Cruzeiro, né, está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e sem o volante Eduardo, que antes da parada da Copa do Mundo de Clubes, ele foi expulso e foi condenado pelo STJD a cumprir 4 jogos de suspensão. Se não me engano, foi revogado há poucos dias, ele terá que cumprir 3. Ele já cumpriu 1 e agora faltam 2 para ele cumprir dessa pena estabelecida pelo STJD, né? O Eduardo não vai fazer muita falta, pois é reserva, mas o Lucas Silva vai fazer bastante falta. Nessa temporada ele vem bem pra caramba, vem sendo vital no esquema de jogo do técnico Leonardo Jardim. É um cara que eu gosto bastante dele dentro de campo. Ele consegue controlar o jogo, ele consegue dar dinamicidade no jogo, ele consegue acalmar o time quando a equipe rival está nos atacando, ele consegue acalmar a equipe. Então ele é bastante vital naquele meio campo, junto com o Lucas Romero, né, e o Matheus Pereira mais à frente. Então de desfalque a gente só tem um. Acredito que o Matheus Henrique que vai entrar no lugar dele e faz jus para entrar na posição dele, pois é praticamente a mesma posição, se bem que o Jardim
vem colocando ele de ponta direita, mas eu acho que onde o Matheus Henrique se destaca, onde ele joga bem, é na volância, né? É como segundo volante, apoiando o camisa 10, apoiando o Matheus Pereira, não como atacante, tendo que infiltrar na área, né? Por mais que nesse esquema de jogo, os pontas, tanto o Matheus Henrique, Christian, o Wanderson, o Marquinhos quando joga, o Kaique Kenji, eles não atuam como um atacante, assim, eles atuam como um meia. Praticamente obrigatório eles voltarem para marcar. Tanto que o Wanderson, que é o titular absoluto da ponta esquerda, ele não tem nenhum gol na temporada, então ele atua mais como um meia do que como um ponta, né? Que é aqueles ponta que atacam, né? Aqueles ponta de lança, como os antigos jornalistas falavam, né? O Wanderson atua como meia, ele ajuda mais na marcação do que no contra-ataque. Então, eu espero que o Cruzeiro faça um bom resultado, também em conjunto com uma boa partida, né? Pois temos, para mim, o nosso elenco é melhor, não vou falar bem melhor, né? Mas é melhor que o elenco do Bahia, né? As nossas peças são melhores que as peças do Bahia, né? Agora, essa janela foi bastante importante para conseguir contratar algumas peças para o banco de reserva. Como em muitos dos meus vídeos, se vocês tiverem assistido, né, eu reclamo da falta de elementos no banco, a falta de peças de qualidade no banco, né? A gente tirava o Matheus Pereira, quem que tinha? E ponta, saiu o Wanderson, por mais que o Wanderson para mim não deveria ser titular, mas para o futebol que o Leonardo Jardim propõe, ele é o melhor, é um dos melhores, né, para a posição de ponta. E ele saiu por um desgaste ou por opção técnica, não tinha ninguém para pôr, porque Bolasso é fraco. Marquinhos, pior ainda. Lautaro Dias, que foi negociado com a equipe do Santos, ruim. Então acho que essa janela de contratações foi boa, não foi excelente, não vou falar que foi excelente, mas acho que foi boa para essas peças e torço que se encaixem, né? O Kenny Arroyo, né, um moleque de 19 anos de idade, né? Ele veio do Besiktas, da Turquia, é um cara que é bem velocista, eu confesso a vocês que não o conhecia, nenhum dos reforços que o Cruzeiro trouxe nessa janela eu conhecia. E falando do Kenny Arroyo, a torcida equatoriana gosta muito dele, né, pelas temporadas boas que ele fez no Independente Del Valle. Foi negociado esse ano com a equipe do Besiktas da Turquia, não teve muita oportunidade, e o Cruzeiro foi lá e fez gol, foi lá e contratou, se não me engano, pagou entre 40 e 50 milhões de reais. Então, acho que foi uma boa contratação, pois tem um futuro, tem um campo, uma margem de evolução muito grande. Porque, vamos falar, daqui 3 anos ele vai bem aqui, daqui 3 anos ele tem 22 anos ele consegue mercado na Europa. Então, acho que foi uma boa sacada do Cruzeiro nessa janela. Outra contratação jovem que eu gostei também, que também não conhecia, como eu falei, é do lateral direito Cauã Moraes, né, que a gente pagou 10 milhões na multa rescisória dele vindo do Atlético Paranaense. Né, acho que vai ser uma boa opção para ser reserva tanto do William quanto do Fagner, e que se ele for bem melhor que eles, tomara que pegue a vaga de titular, né? 8 anos, então tem uma margem de evolução muito grande, tem um campo de mercado de transferência muito grande, pode nos trazer bons frutos e uma boa venda no futuro, né? A outra contratação que veio de empréstimo do futebol inglês é o Luiz Sinister, né, atacante colombiano de 26 anos, né? Esse é mais velho que os outros, né? Ele se adaptando, ele vai tomar essa posição do Wanderson, mas eu peço que ele ataque, ele tem que atacar. O Leonardo Jardim tem que falar para ele atacar, não ficar só na marcação, no meio. Ele tem que atacar. Acho que é um cara fantástico, que também tem futuro, por mais que tenha 26 anos, e pode agregar esse time, né? O Cruzeiro precisa vencer e precisa jogar bem também. A gente tem que vencer jogando bem. Time grande vence jogando bem. Time pequeno que vence jogando mal, vence no gol numa cagada, no gol numa sorte. O time grande tem que jogar bem e vencer. É vencer e convencer dentro de campo, né? E estou torcendo para o Cruzeiro, claro, obviamente, vencer, né? Jogar bem, que o Sinisterra tenha mais oportunidades, que esses reforços que eu mencionei anteriormente tenha
minutos em campo, né? E que a gente faça um bom jogo, jogue bem, faça 2, 3, 4. Não tenha piedade do Bahia, né? O Bahia que é um adversário difícil, né? Eu falo em Bahia, eu lembro de um jogo em 2022 pelo Campeonato Brasileiro da Série B, onde os dois times eram horríveis. E o Cruzeiro tomou 3-0 com o show do Vitor Jacaré, que hoje, se eu não me engano, tá no América. Nossa, aquele jogo foi demais pra mim. O Cruzeiro tomar 3-0 do Bahia, antes do Bahia ser comprado pelo Grupo City, né? O Cruzeiro estava nas mãos do Grupo Ronaldo, né? E o Bahia ainda era uma associação, né? E aquele 3-0 me marcou até hoje, tanto que eu vejo notícia do Bahia, eu lembro daquele jogo, daquele fatídico jogo, onde eu lembro que o Vitor Jacaré não começou nem titular. O centroavante deles, o Rodalega lá, ele machucou, assim, acho que aos 15, 20 minutos do primeiro tempo, o Vitor Jacaré entrou, aí quebrou com o jogo, né? Aí destroçou o jogo, fez um belo jogo, acho que o melhor jogo da carreira dele. Nunca tinha feito um jogo desse, e falando do jogo, meu palpite é 2-0 para o Cruzeiro, né? E espero que o Gabigol tenha mais oportunidades. No último jogo contra o Atlético, lá pela Copa do Brasil, no qual saímos vencedores, ele teve mais minutos, né? Ele teve quase meia hora de jogo. Pena que não conseguiu pegar na bola, né? Porque a gente já estava com 2-0 na frente, né? É isso, galera. O vídeo de pré-jogo é esse. Se inscreva, deixa o like e compartilhe aí, tá bom? Tamo junto. É nóis.